Boa noite, Rebeca. Graça e paz de Deus para ti. Gravando esse vídeo agora do capítulo 7, é um capítulo longo, então vou tentar de novo, bem rápido, e resumindo ele. Conforme as dúvidas, não esquece de mandar mensagem, que daí eu tô respondendo eles aqui no vídeo. Bem, vamos lá. Capítulo 7, ele começa a falar sobre a cura de um servo, de um centurião. Centurião, ele era digamos, um soldado romano, né? O que é interessante nesse primeiro relato é que soldados romanos não iam ter muita, digamos, humildade como esse homem teve, mas ele era bem conhecido pelo povo judeu. Pelo jeito, ele era um prosélito, que quer dizer, ele simpatizava com a fé judaica, alguma coisa. Mas o que mais impressiona é que no capítulo anterior, se tu lembra, o povo estava descreditando de Jesus. E de repente alguém de fora, um romano que nem judeu dá tanta credibilidade para Jesus a ponto de falar: não venha para minha casa, não sou digno. Enquanto que os fariseus se achavam mais dignos do que Jesus. E ele fala: envia, que eu sei que você tem autoridade para curar à distância. E Jesus só fica impressionado com a fé de duas pessoas na Bíblia, que é aquela mulher que a Ciro Finícia, que a filha dela está endemoniada, e ela também pede para Jesus curar a filha dela à distância, e nesse caso aqui também. Então veja que o povo não tinha tanta fé e não estava aceitando o Messias, mas até as pessoas de fora estavam vendo isso. E isso é uma coisa assim para a gente pensar que a Bíblia vai dizer lá em Lucas 17, aumenta a nossa fé. Porque muitas vezes pessoas assim de fora parece que tem mais fé que nós, mas a Bíblia sempre diz para a gente crer em Deus e ter fé. Uma coisa é tu ter dúvida, mas outra coisa é ter incredulidade. Mas a gente já conversa sobre isso. Aí depois chega a Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Também é interessante essa história porque tem um contraste. Essa viúva tinha um filho único e Jesus é o unigênito, né, de Deus. E enquanto ele tá dando vida para esse rapaz, Jesus mesmo vai morrer pelos pecados desse rapaz e do mundo inteiro. Jesus, ele se simpatiza com a dor dessa mulher e o que ele enfrenta a morte. Jesus está mostrando o poder dele. Então, se você for ver gradativamente, vai aumentando o poder de Jesus sobre a morte, sobre as coisas do mal e sobre um monte de coisa, né? E ali depois chegamos na história que eu falei de João, que eu creio que seja um pouco depois. João ele começa a ouvir todos esses milagres, né? Porque a fama de Jesus é grande, e ele manda dois homens, né, discípulos dele, para perguntar se tu realmente é o Messias. Nessa época João estava preso. Então João começou a pensar: será que é isso mesmo? E Jesus, então, fala. Ele não fala assim: vamos ter uma discussão olhando na Bíblia. Ele simplesmente fala: olha o que eu estou fazendo. E é importante a gente ver que existe uma diferença entre dúvida e incredulidade. A dúvida, às vezes, nós temos quando passamos por situações difíceis, a gente tem uma pressão física, emocional, alguma coisa, mas a gente está refletindo e a gente quer ver Deus. Agora, a incredulidade é quando a gente não quer ouvir Deus, a gente sabe, mas a gente se recusa a crer na palavra de Deus. E muitas pessoas fazem isso de uma forma indireta. Elas falam assim: eu creio na Bíblia, mas quando elas lêem, eu não aceito isso. Então, isso é um pecado muito grave. Nesse caso aqui, o João simplesmente estava com dúvida, porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo. E depois a gente começa ali, né? Jesus dá um testemunho de João, ele falou: o que vocês estavam esperando? Um cara que fosse famoso, tal? Ele falou: não. E ele começa já a quebrar os paradigmas, ou a mentalidade que esse povo tinha a respeito de quem seria Jesus, né? E ali no verso 30 diz: mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizados por eles. E daí Jesus começa a falar, né? Que eles sempre estavam descontentes. Jesus fazia de tudo, né? Eles falavam: vocês não jejuam. Depois: não, vocês jejuam. Ou vocês não comem, ou vocês bebem. E o que Jesus está simplesmente falando é que
Para qualquer pessoa que não quer estar perto dele, vai arranjar uma desculpa. Ai, porque eu não gosto da igreja, não gosto de crente, não gosto de pastor, acho que todo mundo é hipócrita. Mas é importante notar que a função da igreja não é mudar o mundo, a função da igreja é mudar as pessoas. A gente nunca vai resolver problema econômico, político e social de uma forma totalitária. Isso é uma utopia. A função nossa é seguir a Cristo e mudar vidas, porque a partir do momento que tu muda a vida de alguém, não você, né, mas levando a mensagem de Cristo, isso sim vai mudar. E, na verdade, quando as pessoas falam isso também é uma grande falácia, é uma grande mentira, porque as maiores avanços, tanto de ciência quanto de humanidade, foram feitos por evangélicos, né? Vamos colocar, por exemplo, a Harvard. Foi fundado por evangélicos, hospitais, faculdades, enfim. Jesus dá esse testemunho de João para falar que João realmente teve um papel muito importante, né? Aí vamos no relato de uma mulher que ela é uma pecadora. Primeira coisa que começa a ser bem difícil de entender. Tá Jesus na casa de um homem, esse cara, um rabino, provavelmente, né, um fariseu, desculpa, Simão. Ele tá lá comendo e de repente chega uma mulher que ela tá chorando nos pés de Jesus. Naquela época não se conversava com mulheres em público, muito menos se convidava elas para comer com elas em casa. Então essa mulher, quem é, não sabemos, mas ela simplesmente chega e ela vai porque ela sabe que ela é pecadora, né? E essa parábola é importante notar que Jesus não está falando sobre a quantidade de pecados, né? Quem peca mais ou quem peca menos, mas o quanto as pessoas reconhecem que elas são pecadoras. E isso as pessoas precisam ter consciência. Talvez Simão tivesse feito mais coisa ruim do que essa mulher, mas a diferença é que ela reconheceu a condição dela. Ela não ficava pensando que nem Simão. Poxa, eu sou melhor do que aquela mulher ali, quem é aquela, né? E os dois, obviamente, eram pecadores, né? Mas a diferença é que ela reconheceu que ela precisava de Jesus. O que parece, assim, que tu pode notar é que Simão, ele era cego. Para ele mesmo, ele via o passado da mulher, mas é bonito ver que Jesus vê o futuro dela. E a gente precisa sempre ter isso em mente, que Deus ele não salvou essa mulher e nem nos salva por amor ou porque ele é bonzinho, no sentido assim disso mesmo. Foi preciso pagar um preço. Claro, Deus ama o mundo, né, de tal maneira que deu seu filho, mas é pela graça. Efésios 2, 8 e 9 vai dizer que é pela graça que a gente é salvo porque Jesus pagou por isso. Não é das nossas obras. A gente não é salvo se a gente aceita Cristo e faz isso. A gente é salvo somente por Cristo. Coloque isso na sua mente. Nada que você faça pode te salvar. E Simão acreditava que sim. Então ele olhou para essa mulher e falou: ela é pecadora, então ela é horrível, ela nunca vai ser salva. Enquanto eu faço isso, isso e aquilo. E não é isso. Porque Jesus pode transformar qualquer pessoa. Desde o assassino até a pessoa mais simples que nunca fez nada, porque todos são pecadores. Não basta ter eu não pequei tanto. Todos nós precisamos de Cristo. E, claro, o que importa é a nossa fé em Deus. E essa mulher, ela reconheceu isso, ela teve fé que Cristo podia salvar ela. Alguns versículos, eu vou citar eles e talvez eu te mande no link mesmo do YouTube para te dar uma olhada nelas. E é para olhar. E deixa eu ver se acabou meu tempo. Cara, 9 minutos, muito feliz. Agora você podia ter colocado umas dúvidas. Bem, espero que tenha ficado claro aqui. E creio que terminou. Jesus fala assim que os pecados dela foram perdoados. Ela foi perdoada e ela foi em paz. A ideia de paz, o shalom, é muito mais do que simplesmente Pai do Senhor, né? É um negócio assim de bem-estar na vida. É uma paz que, como diz a Bíblia, excede o entendimento. A gente não entende. Então, Jesus perdoa ela porque ela reconheceu que era pecadora e ela colocou a fé em Cristo. E Jesus, ele continua fazendo isso. Jesus ele não olha para o nosso passado. Ele olha e perdoa. O que Jesus está olhando agora é
O que tu vai ser daqui pra frente? Quem é a Rebeca daqui pra frente? A partir do momento. E ele ajuda com a graça dele. Que Deus te abençoe, te amo e até a próxima.